Saúdo a todos os vossos queridos irmãos com a paz do Senhor. Estamos iniciando a Semana Nacional da Oração. É um trabalho da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, programado pela nossa CGDB, pois durante essa semana estaremos agradecendo a Deus pelos 109 anos das Assembleias de Deus no Brasil. Para tanto, eu quero convidá-lo que abra a sua Bíblia comigo. Estaremos lendo no livro dos Salmos, de número 55 e o verso 17, onde assim está escrito: de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Durante essa semana estaremos fazendo uma programação de oração. Cada dia teremos um propósito de oração. Isto é para agradecer ao Senhor pela nossa igreja no Brasil, lembrando sempre dos nossos missionários, Daniel Berg e Gunnar Wingre, que trouxeram o pentecostalismo para o Brasil. Participe conosco, será muito importante nós participarmos dessa programação. Portanto, eu quero apresentar a cada um a programação de oração durante essa semana. Amanhã, segunda-feira, dia 15, estaremos orando pela saúde de cada um de nós, saúde física, espiritual e emocional. Na terça-feira, dia 16, estaremos orando pelo governo brasileiro. No dia 17, na quarta-feira, estaremos orando pela nossa economia. No dia 18, que é na quinta-feira, aí sim estaremos orando pela nossa igreja, agradecendo pela chegada do pentecostalismo no Brasil e orando pelo fortalecimento da nossa igreja. Na sexta-feira, dia 19, orando pelos irmãos que tiveram perdas e luto, aqueles que estão em luto por um momento tão difícil que estamos vivendo. E no sábado, dia 20, estaremos orando pela família, as famílias da nossa igreja, pelo fortalecimento das famílias. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 12. A conduta do crente em relação à família. Prezados irmãos e irmãs, outra vez vos cumprimento com a paz do Senhor. Nós estamos juntos para estudarmos a lição de número 12, a conduta do crente em relação à família. Temos estudado já na Epístola aos Efésios, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, e hoje vamos ao capítulo número 5, quando o apóstolo Paulo vai tratar do relacionamento familiar. Ora, a igreja eleita é formada por judeus e gentios que integram o corpo de Cristo. E esse corpo de Cristo requer que se comporte acima da média ética e moral da sociedade mundana em que nós estamos inseridos. Então, o apóstolo Paulo tratou no capítulo 4 da unidade dentro da igreja, da unidade entre os irmãos, da necessidade de sermos humildes, sermos mansos, longânimos e suportar uns aos outros. E agora Paulo vai tratar da unidade familiar, da unidade dos relacionamentos dentro de casa, e também ele trata aqui da unidade entre patrão e empregado, seriam a unidade social na área trabalhista. Bem, a lição se divide em 3 pontos: a conduta do crente como marido, a conduta do crente como esposa e a conduta do crente como filho. Enfatizamos esses 3 pontos. Começamos com o papel do marido como líder da família. No contexto familiar bíblico, o marido é a cabeça do lar. Esta autoridade, ela segue um princípio. As Escrituras dizem: Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça da igreja e o homem é a cabeça da mulher. Assim, dentro do lar,
cabe ao marido o papel de chefe, ou seja, é do marido a responsabilidade de liderar a sua casa. Mas como? Do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando o bem-estar absoluto da sua casa, do seu lar, da sua esposa e de seus filhos. Aqui, então, prezado professor, é importante nós fazermos um parênteses para tratar das questões pós-modernas, especialmente dos movimentos feministas que têm surgido em nossa sociedade, de cunho neomarxista, em que esse modelo bíblico, que é chamado na cultura secular de modelo patriarcal, esse modelo vem sendo contestado pelas feministas que têm ideações neomarxistas, não só de feministas, mas de militantes marxistas, de que esse sistema patriarcal é opressor, que coloca o homem na posição superior da mulher, e etc, e etc. E nós queremos, nessa lição bíblica, deixar muito claro, como coloquei aqui na lição, que esse movimento é falacioso no que diz respeito aos cristãos. Nós estamos tratando de uma lição bíblica para cristãos. Reconhecemos que existe violência contra a mulher, reconhecemos que existe opressão contra as mulheres, mas no modelo bíblico cristão, nenhuma dessa possibilidade existe. Nem de opressão, nem de violência, nem de descaso, nem de desconstrução. Ao contrário, o modelo bíblico coloca o homem como chefe do lar para liderar a sua família, como já disse, assim como Cristo lidera a igreja visando o seu bem-estar. De modo que, no modelo cristão, o fundamento é o amor e o respeito mútuo. E nós temos que deixar isso claro, porque muitas vezes os cristãos estão sendo intimidados, amordaçados pelo politicamente correto, e então tentam minimizar o papel do homem e da mulher no contexto bíblico, porque estas movimentações que desconstroem o modelo bíblico vêm com um patrulhamento ideológico, tentando, de uma forma ou de outra, desacreditar e enquadrar como machista quem defende o princípio bíblico. Inclusive, a própria Bíblia é considerada por esses movimentos de machista, de homofóbica, de preconceituosa e etc. Nós estamos aqui defendendo o modelo bíblico, dizendo claramente que no modelo bíblico cristão, o marido é o chefe do lar, não é o opressor do lar, não é o ditador do lar, não é o déspota do lar, e não lidera com autoritarismo, mas com autoridade, visando o bem-estar e o respeito mútuo e o amor dentro da família. Desse modo, destacamos aqui no subponto 2 que o amor é o elemento primordial, porque o marido deve, além de liderar o lar, segundo a Bíblia Sagrada, amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. E como foi que Cristo amou a igreja? Cristo amou a igreja sem que a igreja merecesse o seu amor. O amor de Cristo para a igreja é incondicional. Desse modo, o marido deve amar a sua esposa. E mais, a Escritura diz que Cristo se entregou por amor à igreja. Ele se sacrificou por amor à igreja. E é assim, esse amor altruísta, esse amor sacrificial, que o marido deve ter para com a sua esposa, visando o seu bem-estar, visando a sua saúde, a sua satisfação, as suas necessidades sanadas em todas as áreas. Então, o cuidado do marido para com a esposa está fundamentado aqui no capítulo 5, versículo 28, e a parte B, Paulo diz assim: quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Ou seja, assim como o homem tem cuidado de si mesmo, ele deve cuidar da sua esposa.
deve cuidar da saúde, cuidar do bem-estar e proporcionar à sua esposa uma vida digna. Não apenas a provisão material, mas também afeto, carinho, consideração, honra. E esse tratamento que o marido deve dispensar à esposa não deve ser restrito ao lar, em quatro paredes, mas deve ser público, notório, diante da sociedade, diante da família, diante da igreja, diante da vizinhança, diante dos colegas. Deve ser público diante de todos. Este é o preceito bíblico. E nesse preceito bíblico não há nada de opressor, não há nada de machismo, não há nada de cultura déspota. Ao contrário, aqui no modelo bíblico, a função de liderar requer amor altruísta, cuidado com o bem-estar do outro, respeito mútuo. Esse é o modelo bíblico cristão. Portanto, nós não precisamos nos preocupar com as críticas que recebemos por parte de movimentos que querem desconstruir esse modelo bíblico chamado de modelo patriarcal. No segundo ponto, nós tratamos da conduta do crente como esposa. Aí vem o conceito de submissão cristã. As Escrituras ensinam a sujeição de uns para com os outros. E aqui o apóstolo Paulo fala sobre a sujeição da igreja a Cristo, da esposa ao marido, dos filhos aos pais e dos empregados aos seus patrões. Então existe uma ordem de sujeições e não está estrito ou restrito apenas à mulher. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, diz o apóstolo Paulo, assim também a esposa deve estar sujeita ao marido. Então não se trata de uma sujeição irracional. Ora, a igreja se sujeita a Cristo porque Cristo a ama. O apóstolo João disse: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Não há nenhuma dificuldade em alguém sujeitar-se a alguém que lhe ama de um modo incondicional. É claro que a Bíblia Sagrada está falando sobre isso, a sujeição da esposa ao marido que a ama, como Cristo amou a igreja. Dessa forma, não há nada de depreciativo nessa conduta, pois retrata o mais alto nível de relacionamento conjugal, que se relaciona à sujeição da esposa ao seu marido, assim como a igreja se sujeita a Cristo. A condição da mulher cristã é muito diferente da condição presente no judaísmo e na cultura grega. Por exemplo, no judaísmo a mulher ocupava posição secundária, era parte da propriedade do homem. Na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores e muitas vezes as esposas eram até escravizadas pelos seus maridos. No Evangelho de Cristo, nada disso acontece. Cristo alça as mulheres à posição de igualdade. No Evangelho não há diferença entre macho e fêmea. No Evangelho não há diferença entre judeu e gentil. No Evangelho não há diferença entre servo e livre. Ao conversar, por exemplo, com a mulher samaritana, Cristo quebrou vários paradigmas daquela época. Ele se opôs ao preconceito, se opôs à discriminação e deu atenção à mulher. Portanto, a mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema opressor ou de escravidão. A reverência que a mulher deve ao seu marido é no sentido de estar sujeita à sua liderança. Como aqui está destacado na lição, essa reverência consiste na maneira em que a esposa coopera com o seu marido, do modo que ela respeita o seu marido, na maneira que ela apoia a liderança de seu esposo, que o ajuda na condução das suas tarefas como líder
Isso significa que a esposa participa das decisões, porém, ela não se comporta como opositora à autoridade do marido e nem desautoriza o seu marido na tomada de decisões. Esse é o modelo bíblico. Isso é o que a Bíblia ensina. E eu repito, nós estamos vivendo momentos difíceis em que o patrulhamento ideológico está presente na igreja. Alguns que se intitulam cristãos são militantes de movimentos feministas, de movimentos neomarxistas e querem introduzir dentro da igreja conceitos que são estranhos à doutrina cristã. Repito, o modelo bíblico coloca o marido como líder do lar, mas não como autoritário, não como déspota, não como opressor. Ao contrário, alguém que com altruísmo, com amor, visando o bem-estar, visando o respeito mútuo e a honra à sua casa, lidera assim como Cristo amou a igreja, se entregando por ela, assim faz o marido em relação à sua esposa. E a esposa que recebe todo esse amor, com alegria e com voluntariedade, se sujeita a ser amada e reconhece a autoridade de seu marido. No item 3, nós temos a conduta do crente como filho. Temos a responsabilidade dos pais. Os pais devem, conforme disse o apóstolo Paulo, criar seus filhos na admoestação e doutrina do Senhor. Doutrina quer dizer treinamento, orientação, desenvolvimento do caráter, pronta obediência às normas. E a admoestação significa instruir, advertir, facultar aos filhos a propriedade de distinguir o certo do errado, distinguir o mal do bem. E além de outras exortações, cabe aos pais estabelecer parâmetros de conduta, reagir contra a desobediência, estabelecer limites para seus filhos, estabelecer critérios da educação baseado na autoridade da palavra de Deus. E a conduta que se requer dos filhos é que sejam obedientes, que estejam sujeitos às orientações de seus pais. E o apóstolo Paulo lembra que na obediência aos pais existe uma promessa dupla. Os filhos obedientes que honram seus pais, eles recebem a promessa de prosperidade e longevidade de vida. De modo que, destacamos aqui na lição, enquanto os filhos estão sob a tutela dos pais, eles lhe devem obediência. E, durante a vida toda, os filhos devem honra para os pais, estando ou não sob a tutela dos pais. Depois de casado, depois de atingida a maioridade, depois de ter tido independência econômica, eles ainda devem aos pais a honra. E honrar os pais, como destacamos aqui na lição, significa, entre outras coisas, respeito, amor e, quando necessário, até ajuda financeira. Desse modo, prezados irmãos, professores, professoras da Escola Bíblica Dominical, nós não podemos temer estudar a palavra de Deus tal como ela é, por conta do patrulhamento ideológico do qual vivemos, desses movimentos que aqui já citei. Porque o cristianismo bíblico, revelado nas Escrituras, não tem nada a ver com as críticas que se fazem ao modelo chamado patriarcal, sendo sistema opressor ou déspota de violência contra as mulheres. Ao contrário, o modelo bíblico honra as mulheres. O modelo bíblico manda os maridos amarem suas esposas, sacrificarem por elas, as honrarem, as tornarem dignas, e o Evangelho coloca as mulheres em patamar de igualdade. Portanto, concluo, homens e mulheres são iguais perante Deus. A diferença é de que Deus nos deu funções diferentes.
Deus nos deu responsabilidades diferentes dentro do lar. E é isto que a lição destaca, é isso que o apóstolo Paulo enfatiza. Deus abençoe, um abraço, até a lição de número 13. Paz do Senhor. CPAD, a editora da Escola Dominical.